a maior dúvida que a maioria das pessoas tem quando o assunto é acreditar na Bíblia? Gênesis. A ideia de que os céus e a terra foram criados em 6 dias, enquanto todas as ciências dizem o contrário. Me acompanhe. E o tempo. Tempo era uma constante que não tinha nada a ver com nada mais. O tempo se move pra frente, de hoje pra amanhã e assim por diante. Sempre pra frente e na mesma velocidade. Tic-tac, tic-tac. Então veio Albert Einstein e todas as coisas mudaram. Sabia que isso ia ser uma aula de física. Eu sabia, cara. Aprendeu o saco. Todos conhecem a teoria do Big Bang? Temos uma pequena imagem de computador para mostrar o que foi. No início não havia nada. O universo não existia, nem planetas ou estrelas, nem mesmo espaço vazio. Nada. Nem mesmo tempo. E desse nada completo houve um clarão e uma partícula foi formada, menor que um grão de mostarda. E nessa partícula minúscula havia tudo de tudo que viria a ser. Essa partícula expandiu em centenas de milhares de quilômetros por hora. Era uma bola de pura energia, densa, massiva, além da imaginação. E a temperatura estava nos trilhões de graus. Uma massa de puro plasma expandindo na velocidade da luz. Tudo que seria o material a partir do qual tudo existe hoje. Os planetas e as estrelas, todas as coisas vivas. Tempo e espaço foram criados naquele momento. Isso foi uma boa notícia para os seguidores da Bíblia, como eu e o papai, porque a ciência estava dizendo que houve um começo exatamente como a Bíblia diz. Claro que a má notícia foi que a Bíblia disse que tudo isso aconteceu em 6 dias. Essa ideia do Big Bang surgiu como resultado da teoria da relatividade do Einstein, onde ele estabeleceu que na ciência física nada é absoluto. Tudo é relativo em relação a tudo. Até mesmo o tempo. Tempo é relativo à velocidade. É um conceito em física que chamamos de dilatação do tempo. Imagino que todos ouviram esse exemplo. Imaginem Lin e JT. São gêmeos vivendo agora na Terra. Eu sei, estranho, né? Lin embarca numa nave e voa perto da velocidade da luz para uma estrela distante. JT fica aqui na Terra. Agora, para Lin, a viagem dura, digamos, 1 ano. Mas quando ela retorna para a Terra, ela descobre que JT havia envelhecido 20 anos. Ah, não. Para mim, viajando perto da velocidade da luz, o tempo passou mais devagar do que para o JT esperando aqui na Terra. Para um objeto parado, o tempo passa como estamos acostumados. Quando o objeto começa a acelerar e sua velocidade chega perto da velocidade da luz, a quantidade de tempo que passou diminui. A passagem do tempo é relativa à velocidade, como Lin disse, dilatação do tempo. Posso fazer uma pergunta? A gente já terminou toda essa coisa de física? Vai gostar dessa parte, Tyler. Senhoras e senhores, bem-vindos ao planetário. Por favor, sentem-se por aqui e permaneçam sentados. Permaneçam sentados, por favor. Vamos mostrar mais uma vez o que queremos dizer com a dilatação do tempo. O tempo não é fixo ou constante. O tempo ou a passagem do tempo é afetado pela velocidade e pela gravidade. Quanto maior a velocidade ou quanto maior a força da gravidade, menor é a passagem do tempo. Pai, pode resumir pra gente o primeiro dia de Gênesis? No início, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E a escuridão era a face do abismo. E o Espírito de Deus cobria a superfície das águas. E Deus disse: haja a luz. Há alguns pontos que precisam ser esclarecidos? Sim, 3, na verdade. Você precisa entender algo de hebreu para entender o livro dos Gênesis. Primeiro, na língua hebraica antiga não há uma palavra correspondente para o universo. Segundo, as águas, na verdade, representam tudo o que havia. E a escuridão é um símbolo para um estado de caos. Dr. Tolley, o primeiro dia teria começado há 15,75 bilhões de anos e terminado há 7,75 bilhões de anos. O que a ciência diz que aconteceu na Terra durante esse período? No instante do Big Bang, tudo o que seria, tudo que constituiria os quarks, prótons, nêutrons, elétrons, a partir do qual tudo agora existe, assim como o tempo e o espaço foi criado. A Terra só existia na forma de poeira estelar, que mais tarde se solidificaria no planeta. Quanto ao verso haja a luz, você precisa voltar ao seu vídeo do Big Bang e corrigir algo. O nome Big Bang dá a impressão de uma explosão brilhante e um raio de luz, como uma bomba atômica. É assim que
Normalmente, esse fenômeno é representado. Mas não é correto. Do momento inicial da criação, e conforme o universo inicialmente expandiu, ele era uma bola de plasma tão incrivelmente quente, densa e forças gravitacionais que nenhuma luz poderia ter escapado. Inicialmente não existia nenhuma luz, só uma massa redonda e opaca de pura energia. Foi apenas quando essa massa primordial esfriou e expandiu até o ponto no qual a força gravitacional foi reduzida para permitir que a radiação eletromagnética escapasse, que houve luz. Então, que se faça luz é claramente um evento separado da criação inicial, tanto na Bíblia quanto na ciência? Sim. Pai, dia 2. Dia 2, os céus, como conhecemos, foram criados e o caos que eventualmente se tornaria a Terra foi separado do resto da criação. Dr. Tolley, relógio cósmico, dia 2, o que aconteceu nesse período? Nossa galáxia Via Láctea foi formada assim como nosso Sol e o planeta Terra em sua primeira roupagem. Pai, dia 3. Os oceanos e a terra seca surgiram, assim como as primeiras formas de vida vegetal. Professor Campbell, estamos na sua área agora. O que a ciência diz que aconteceu com a Terra entre 3,75 bilhões de anos e 1,75 bilhões de anos atrás? Bom, há uns 3 bilhões e 800 milhões de anos a Terra esfriou, a água líquida foi formada. Em seguida, as primeiras formas de vida vegetal e animal, algas fotossintéticas e bactérias apareceram. Voltamos com você, pai, dia 4. Dia 4, o Sol, a Lua e as estrelas apareceram. Mesmo período, professor, 1,75 bilhões de anos e 750 milhões de anos atrás. Bom, inicialmente, na primeira parte deste período, a atmosfera da Terra era quase opaca. Então, com o aumento da concentração de oxigênio, a atmosfera teria se tornado translúcida. E então o Sol, a Lua e as estrelas teriam aparecido pela primeira vez na superfície da Terra. Pai, dia 5. Dia 5, a vida é criada nos oceanos e também os primeiros répteis e pássaros. Professor, 750 milhões até 250 milhões. Bom, inicialmente a vida marinha teria sido dominante e então veio a Era Cambriana. A explosão cambriana há 530 milhões de anos, quando todas as espécies animais terrestres literalmente apareceram ao mesmo tempo. Daí os primeiros hominídeos. E, finalmente, seres humanos como conhecemos hoje apareceram. Agora, não é verdade que no tempo em que Gênesis foi escrito não havia conhecimento de nenhum dos estágios científicos que você e o Dr. Tolley descreveram? Naquele tempo as pessoas pensavam que a Terra era plana. Hoje o relógio cósmico continua a girar, a marcar a passagem do tempo no nível dos cosmos. E, como o universo continua a se expandir, a taxa que se mede o tempo continua a diminuir. Mas isso não significa nada para nós agora. Desde o momento que Deus sussurrou o Neshama da vida para Adão, quando Deus deu sua alma para o homem, nós na Terra denominamos a passagem do tempo através dos nossos relógios baseados na Terra. Um segundo faz parte de um dia, o que reflete a rotação da Terra no seu eixo. E um ano marca a conclusão de um ciclo em volta do Sol. Você diz que Deus contou a história do Gênesis para Moisés, ou que foi escrita por outros inspirados na palavra de Deus, mas e se não há um Deus? A ideia de que Moisés ou qualquer outro no tempo que o Gênesis foi escrito, um tempo que Bob nos lembrou há apenas um minuto, quando a maioria das pessoas acreditava que a Terra era plana, poderia ter criado uma história que reflete perfeitamente o que a ciência tem provado ser a verdade. Tudo de uma maneira secular. Acreditar nisso, para mim, de qualquer maneira, é mais difícil que acreditar em Deus. Então vejam só. A ciência e seus 15,75 bilhões de anos e os 6 dias da Gênesis estão em completo acordo. A ciência comprovou que os líderes religiosos foram incapazes de provar por milhares de anos. Falou como cientista que é, Mark. Mas, na realidade, a ciência só alcançou a verdade da Bíblia. A ciência simplesmente decifrou o código da Gênesis. O que eu acho mais surpreendente sobre isso é o estranho brilho da Gênese bíblica que é apresentado para a gente de uma maneira que a humanidade tem que evoluir para o nível atual antes de sermos capazes de compreender a história como ela foi originalmente escrita.
Pergunta. Nós iremos ter uma prova sobre isso? Porque eu não sei se eu vou... Não. Não, Tyler. Nada de prova. Tá. E é isso. Então, se tiverem alguma pergunta, ficaríamos felizes em tentar respondê-las. Mas, se não, eu gostaria de agradecer a presença e desejo a todos um bom dia.